Meus queridos irmãos, esse mês nós estamos tratando com o tema Um Só Corpo. É o tema do mês. Um só corpo, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, vivendo num só Espírito. Nós somos o corpo de Cristo. Nós temos a oportunidade de ter Cristo como nosso cabeça. Na semana passada meditamos no tema com um só propósito, que acompanha o tema do mês, um só corpo. E hoje temos a oportunidade de trabalhar no tema com o olhar de Jesus. Um só corpo com o olhar de Jesus. E eu peço que abram, por gentileza, as suas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 13. E leremos do 10 ao versículo 17. Estou usando a versão NVI. Um só corpo com o olhar de Cristo. Para quem não encontrou, está aqui na tela. Pode marcar esse texto para depois meditar em casa. Diz assim: certo sábado, Jesus estava ensinando em uma das sinagogas. E ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente, havia 18 anos. Ela andava encurvada, de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou à frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Então impôs-lhe as mãos, e imediatamente ela endireitou e passou a glorificar a Deus. Indignado, porque Jesus havia curado no sábado, o líder da sinagoga disse ao povo: há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham para ser curados nesses dias, não no sábado. O Senhor respondeu: hipócritas, acaso cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou o seu jumento e o leva ao estábulo para dar-lhe água? Ora, esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria, no dia do sábado, ser liberta daquilo que aprendia? Sendo dito isso, todos os oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele fazia. Meu Deus, a palavra é tua, o povo é teu e eu sou teu. Faze como quiser, usa-me como quiser. Diminui a mim para que tua glória seja vista nesse lugar. E nesse momento, pelo poder do Espírito Santo de Deus, pelo poder do sangue de Jesus, eu repreendo e expulso daqui tudo que não te agrada, tudo que não te glorifica e tudo aquilo que tira a nossa atenção. Abençoa cada um de nós no entendimento da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós somos o corpo de Cristo. Nós somos pessoas que foram escolhidas pelo Senhor, que foram direcionadas para a salvação, e ao passo que nós aceitamos Jesus como nosso Salvador e nos arrependemos dos nossos pecados e nos endireitamos, nós passamos a ser filhos de Deus. Tem algumas pessoas que dizem aceitar Jesus, mas não se arrependem dos seus pecados, não se arrependem da sua vida mundana, não se arrependem dos seus pecados, e essas pessoas não podem ser chamadas filhas de Deus, porque elas não de forma convicta aceitaram Jesus como Salvador. E filho de Deus é todo aquele que se entrega a Ele de forma verdadeira. Mas aqui nós nos deparamos com um ato de religiosidade, um ato de libertação, um ato de cura, que foi trazida por Jesus no local onde estavam pessoas que adoravam ao Deus vivo, no local onde haviam pessoas que liam a lei, que trabalhavam a lei, que liam a Torá, que faziam seus devidos sacrifícios, que faziam tudo o que queriam ali. Naquele lugar se estudava a palavra de Deus. Mas tinha um detalhe neste lugar: muito mais importava a lei, muito mais importava a liturgia, muito mais importava para que o culto, tudo saísse muito organizado, como se fazia sempre, do que analisar e observar os necessitados espiritualmente, os necessitados materialmente, os que realmente haviam necessidade de libertação. Quando nós analisamos o texto, nós vemos que não era proibido curar. Há 6 dias para curar, para fazer, para trabalhar.
Mas nesse dia temos que descansar. E Jesus olha para eles e diz bem assim: ei, não percebeu não? Se o teu jumento, se o teu boi está com sede, tu libera para beber água. Tu vai lá e trabalha, e solta, e desamarra, e coloca ele para ir lá beber água. Mas esta filha de Abraão, que está aqui aprisionada há tantos anos, vocês deixam dessa maneira? Irmãos, a mulher, ela era encurvada, ela era assim. Ela não conseguia mal olhar para frente, ela mal conseguia olhar para cima. E o olhar de Jesus para ela foi um olhar diferente. Já perceberam como é o olhar de Jesus? Jesus, quando ele olhava para alguém, ele não olhava para esse alguém dizendo: isso aqui é um pecador, não tem solução. Esse daqui é um doente, não tem solução. Não, esse aqui é um cego, fica cego. Não, Jesus, quando olhava para as pessoas, quando ele olhava para qualquer uma das pessoas, Jesus Cristo, quando olhou para nós, quando olhou para mim, quando olhou para você, quando olhou para nós, pobres pecadores, miseráveis, filhos da ira, destinados ao inferno, ele não olhou e disse: não tem solução. Mas ele olhou com um olhar de misericórdia. Ele olhou para nós com um olhar de amor. Ele olhou para nós e disse: vou derramar a minha graça sobre eles, não porque são dignos, mas porque eu os amo. Não porque são dignos, mas porque meu Pai os amou de tal maneira, ou seja, de uma maneira que ninguém jamais amaria em tempo algum, antes, durante ou depois. Jesus, quando olhou para nós, meus irmãos, pobres e míseros pecadores, ele não olhou pela nossa capacidade de nos endireitar, de sair da nossa forma deformada de ser. Mas quando ele olhou para nós, ele olhou pela própria capacidade que ele tem de perdoar, de endireitar, de cuidar, de fazer nova criatura, porque dele emana todo o poder. Ele é onipresente, ele é onisciente, ele é onipotente, ele é o criador de todas as coisas, ele é o suprassumo de tudo, ele é aquele que é o princípio, que é o fim, nele há eternidade. Esse é o que olhou para nós e disse: eu vou curar. E quando Jesus olhou para essa mulher, de imediato ele viu que ali não era um problema simplesmente de saúde, mas era um problema de enfermidade espiritual. Agora observe, o texto diz assim: Jesus olhou para ela. O olhar de Jesus. A Bíblia vem dizer que Deus, ele domina sobre o céu e o céu dos céus. Ou seja, Deus, ele domina no plano natural e domina no plano espiritual. Deus tem todo o poder do céu ao inferno. Quem comanda todas as coisas é Ele. Então apenas Ele pode ter discernimento espiritual. E quando a gente diz assim, com o olhar de Jesus, nós somos o corpo. Digamos, nós somos daqui para baixo, mas os olhos estão na cabeça. E quem é o cabeça da igreja? Jesus Cristo. Então os olhos que conseguem discernir as enfermidades espirituais do povo de Deus é o próprio Jesus, que é o cabeça da igreja. Mas a Bíblia vem dizer que Ele nos deu autoridade mediante o seu poder para curar, para pregar, para libertar, para transformar, para tirar cativos das prisões, para quebrar correntes que amarram espiritualmente pessoas. Então, para que o corpo de Cristo seja curado, seja liberto, seja salvo, seja transformado, seja modificado, é necessário que nós estejamos conectados com Jesus, porque Ele abrirá os nossos olhos espirituais, porque Ele é o único que pode nos dar discernimento de espírito, discernimento espiritual, apenas Ele. A igreja do Senhor, ela tem que viver mediante a ação do poder de Deus, mediante a ação do poder do Espírito Santo de Deus, porque assim nós não olharemos uns para os outros com um olhar simplesmente natural, com um olhar mundano, com um olhar de julgamento para condenação. Porque, irmãos,
Jesus, quando olhava, de imediato ele julgava. Mas observe, o que é que está lá em João 3, versículo 17? Eu não vim para condenar o mundo, mas vim para que ele fosse para salvar este mundo. Então, meus irmãos, sim, nós podemos julgar, mas nós não podemos condenar. Porque aquele que nos amou primeiro, ele não nos condenou. Podemos ter na nossa igreja pessoas esquizofrênicas, que têm psicopatia, mesmo que tratada, que podem também ser narcisistas, ou pode ter algum tipo de problema. E muitas vezes a atitude daquelas pessoas a gente condena, a gente maltrata, a gente diz que está errado. São problemas psicológicos, psicossomáticos que as pessoas têm. Mas dentro das igrejas também temos pessoas que são aprisionados pelas mentiras de Satanás. Dentro da igreja do Senhor tem gente que está há 20, 30 ou 18 anos, como essa mulher aqui estava, aprisionado por um sentimento de culpa que Cristo já perdoou, mas a pessoa não se perdoa. E nós olhamos para aquela pessoa de uma maneira de condenação, queremos condenar, queremos julgar de forma negativa, queremos dizer, não fala com aquele rapaz não, porque aquele ali é um bruto, aquela pessoa ali, ele é grosseiro, ele não serve. Não, fala com aquele rapaz sim, porque tem alguma coisa de errado, porque não é normal alguém ser bruto e grosseiro não. Não, mas não fala com ela não. Olha, aquela mulher ali é complicada. Se tu falar um ai diferente do que ela pensa, ela já começa a fazer um escândalo no meio de todo mundo. É normal? Jesus, quando olhou para aquela mulher, ele olhou para ela, viu que ela tinha uma enfermidade espiritual e quis fazer o que ninguém naquele lugar onde a religiosidade estava acima do amor e acima da graça não podia fazer. Meus irmãos, eu já cuidei de alguns casos bem complicados em igrejas, e eu vou relatar alguns aqui para que os irmãos possam compreender como coisas difíceis e complicadas acontecem dentro da igreja. Em uma das igrejas que eu passei, tinha uma moça que ela só andava, meus irmãos, maltrapilha. Sabe aquela pessoa que anda desarrumada, que não penteia o cabelo? Sabe aquela pessoa que se arruma de qualquer jeito? E eu olhava para ela e dizia bem assim na minha mente: aí tem coisa, isso não está certo. E quando foi um dia, a mãe dela pediu para conversar comigo, e nós nos juntamos no gabinete ali e começamos a orar, eu, ela, a mãe dela, e ali começamos a orar e outras pessoas. E quando foi, de repente, a mãe dela falou: pastor, eu vim aqui que eu quero colocar para fora. O pai dela, dia após dia, me estuprava dentro de casa. No dia que eu tive ela, ele foi lá e me estuprou. E meu coração, ele chora, meu coração está triste, meu coração está amargurado. E ela continuou falando sobre aquele problema que ela tinha vivido. E de repente aquela jovem que estava lá, 32 anos de idade, ela começou a chorar. E ela chorava compulsivamente. E ela segurou forte na mão da mãe dela e disse: mãe, agora eu tenho que falar. Ela: não, filho, deixa para depois. Não, eu tenho que falar agora, porque eu nunca falei e agora eu tenho que falar. E ela fez: tá bom, minha filha, diga. A senhora lembra naquele dia que a senhora saiu rapidamente para ir na feira, porque o pai não estava em casa? Ela fez: lembro, pois ele estava de trás do muro. Eu tinha 6 anos. Quando a senhora saiu, ele entrou e me estuprou. E quando ele me estuprou, eu sangrei muito. Eu corri para o meu irmão. E ele disse que não ia me ajudar. E se eu contasse para a senhora, ele falava para o papai matar nós duas. A senhora lembra, quando eu tinha 16 anos de idade, que eu disse para a senhora que ia estudar na cidade de Goiás? A mãe dela fez: lembro. Mãe, naquele dia eu fui para lá para fazer um tratamento, porque eu criei uma deformidade em mim e uma bactéria por causa do estupro que meu pai fez comigo. E a mãe dela olhou para ela e as duas choraram muito. E nós ali conversamos, e nós, depois de algumas séries lá tratando aquela jovem, certo dia, na porta da igreja, eu vejo ela vindo, arrumada, cabelo penteado, maquiada, pronta para o culto.
E eu olhei para ela e fiz assim: o que aconteceu? Ela fez: pastor, depois que eu fui curada, eu consegui me olhar no espelho e não ver meu pai me agarrando. E agora eu consigo me arrumar, porque eu consigo me ver no espelho. Vejam, de 6 anos de idade até os 32 anos, sofrendo. Quantos anos de sofrimento. Meus irmãos, assim é dentro das igrejas. Tem muita gente que precisa ser curado, mas muitos irmãos não olham como alguém que necessita de cura, olham como alguém que é mau caráter, olham como alguém que não serve, olha como alguém que não deveria estar ali, olha como alguém que deveria ir para outra igreja. Não, ninguém aqui tem que ir para outra igreja, não, tem que ser curado aqui, tem que ser liberto aqui e tem que ser salvo aqui, porque isso aqui é o lugar onde brilha a luz de Jesus Cristo. Será que vocês conseguem compreender que aqui a Igreja Batista da Orla é lugar de salvação? É por isso que eu não olho para ninguém com olhar de negação, nem com olhar de condenação. Porque quando Cristo olhou para mim, esse pastor que está aqui pregando, que era um homem miserável, uma pessoa miserável que não merecia o amor dele, ele olhou para mim e me fez uma nova criatura. E quando ele me fez uma nova criatura, eu comecei a crer que qualquer pessoa poderia ser endireitada pelo poder do Espírito. Meus irmãos, aquela mulher que estava ali, ela era chamada de filha de Abraão. Não é qualquer um que é chamado de filho de Abraão. Você tem que fazer parte. E está confirmado que você faz parte das 12 tribos. Tem que estar confirmado que você vem de uma linhagem familiar que declare que você realmente é filho de Abraão e que você realmente pode estar ali adorando ao Deus vivo. Ao que tudo indica nesse texto, essa mulher, ela trabalhava na sinagoga. E quantas vezes temos pessoas em ministérios da igreja que estão trabalhando doentes? Muitas vezes membros do grupo de louvor, muitas vezes pessoas que ajudam em outros ministérios, ajudam na limpeza da igreja, atuam em várias áreas, e aquela pessoa ali está adoecida, precisando de cuidado, precisando de atenção. Mas nós só podemos dar este cuidado, nós só podemos dar esta atenção se olharmos com o olhar de Jesus Cristo. Um olhar que não vem para condenar, mas que o julgamento é para levantar, é para erguer, é para transformar aquela vida. A Bíblia vem dizer em 1 Coríntios capítulo 13, que o amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo espera, o amor tudo suporta. E eu pergunto a você que está aqui essa noite: você tem suportado? Você tem esperado? Você tem dado a devida atenção àquela pessoa que necessita de cuidado? Quantas vezes os problemas na casa de alguém que faz parte da igreja estão num nível muito alto e aquela pessoa precisa de cura, mas você vem dizer: tem mais jeito não? Tem jeito sim, porque para Jesus nada é impossível, para o nosso Deus nada é impossível de acontecer. Mas o que nos impede é que muitas vezes nós não entendemos as necessidades das outras pessoas. Nós queremos que o culto aconteça bonito, que todos os instrumentos estejam tocando, que o som esteja agradável, que as luzes estejam de forma adequada, agradável também. Nós queremos que a recepção seja perfeita. Mas eu quero falar para você que muito mais importante do que o ministério que você serve, muito mais importante do que o cargo que você tem, muito mais importante do que a liderança que você tem, é a sua vida com Deus. A sua vida com Deus, ela é muito mais importante do que qualquer cargo, porque cargo não salva ninguém, ministério não salva ninguém. Na verdade, nós devemos estar nos cargos e nos ministérios, porque fomos salvos, transformados, limpos, e porque fomos curados no nosso interior pelo nosso Senhor. Então aqueles homens no dia de sábado, eles estavam mais preocupados com a liturgia,
com o que estava acontecendo ali. Mas uma coisa que eu acho interessante é que Lucas, o médico, o escritor aqui do livro deste livro, ele fala o seguinte, que o espírito de enfermidade, quando a gente vai no grego ler esse espírito de enfermidade, isso fica melhor quando nós lemos na versão Almeida. Ele vem dizer, é um termo chamado asteneia, que quer dizer extenuado. Ele vem dizer, aquela mulher estava com o espírito extenuado, cansado. Ela estava exausta, exaurida. Ela estava tão cansada que ela mal conseguia fazer o que era necessário fazer. E eu entendo quando a pessoa está assim, porque muitas vezes a pessoa está cansada de tanto lutar contra aquilo que faz mal, está cansada de tanto lutar contra a pornografia, está cansada de tanto lutar contra a mentira, está cansada de tanto lutar contra a fofoca, mas ela não consegue mais lutar sozinha. É necessário que a igreja tenha os olhos de Cristo, olhe para essa pessoa como alguém digna, assim como você recebeu dignidade, não por homens, nem pela sua capacidade, mas recebeu dignidade do Senhor, de estar na presença dEle. E então, nesse momento, nós observamos aqui no texto, que Jesus não apenas olhou, mas Ele também declarou, Ele também tocou. Ao vê-la, Jesus chamou-lhe à frente e disse, mulher, você está livre desta doença. Ele olhou para ela e declarou o que ela precisava. Quantos são os casos que nós tratamos em igrejas? Há pouco tempo atrás, eu tratei um rapaz que era do Ministério de Louvor e que o problema dele era pornografia. E a pornografia, meus irmãos, ela chega a um ponto que ela chega a ser como o vício da cocaína, a necessidade que o homem ou a mulher tem dela. E eu retirei ele do grupo de louvor e disse, nós vamos cuidar disso aqui. E começamos a conversar, e começamos a trabalhar, e começamos a cuidar, e trabalhamos, e por fim eu disse para ele, olha, não é suficiente o que eu estou fazendo por você, porque eu vejo que você quer, o Espírito Santo está trabalhando na tua vida, mas é necessário que você procure um psicólogo e procure um psiquiatra, para que possa te ajudar. E ele começou a ser tratado, agora há pouco, ele ligou para mim, está sendo tratado com um psicólogo, e ontem ele chegou para mim e falou o seguinte, olha pastor, ele mandou uma mensagem para mim, eu consegui voltar a trabalhar, eu consegui sair de casa, e logo eu vou pedir a minha reintegração no grupo de louvor. Mas sabe o que acontece? Quando nós vimos que ele estava doente, foi declarada a palavra de cura na vida dele, não palavra de maldição. Foi declarado que o inferno não iria prevalecer sobre a vida dele. Foi declarado que espíritos imundos não iriam prevalecer sobre a vida dele, porque ele era filho de Deus. Ele foi tomado pelo Senhor, mas precisava de uma ajuda, de uma mão, de alguém que segurasse a mão dele e dissesse, vem, vamos trabalhar junto, eu vou cuidar de você, eu vou te abençoar. Irmãos, por favor, olhem uns para os outros com o olhar de Cristo. Olhem uns para os outros com dedicação, com amor, com zelo, com ternura. Nós precisamos de pessoas que olhem uns para os outros com ternura. Eu tenho o costume de, quando um casal é recém-casado, eu retiro muita atividade deles na igreja para que eles possam dedicar um ao outro. Quando nasce um bebê de um casal da igreja, eu tiro um monte de responsabilidade deles para que eles possam dedicar-se à maternidade e à paternidade. E muitas vezes, quando um casal é recém-casado, quando tem um bebê, quando sua família está sendo modificada, quando tem um trabalho novo, muitas vezes os irmãos costumam criticar em vez de ajudar. Não, você não está fazendo bem feito, você deveria fazer diferente. Não, dessa forma não é correto. Querem sempre a liturgia, querem sempre a religiosidade, querem sempre um padrão correto. Mas o correto é primeiro curar, é primeiro tratar. Quantas pessoas estão traumatizadas? Muita gente da própria igreja não assume cargo, não assume ministério, não trabalha
em nada, porque considera-se indigna por conta de um pecado que cometeu no passado. Mas eu quero te falar uma coisa: Jesus, Ele está pronto para te perdoar. Porque quando Ele morreu naquela cruz, Ele tomou sobre si as nossas dores. Ele tomou sobre si os nossos pecados, para que nós fôssemos criaturas novas. Não é de uma atitude sua que haverá dignidade. Não é de uma atitude minha como pastor, mas é a atitude de reconhecer Cristo como o seu Salvador. É a atitude de reconhecer que você tem que mudar de vida, que você tem que ser limpo dos seus pecados, mediante a sua pública profissão, dizendo: eu não quero mais viver da forma que eu vivo, da forma que eu vivi há tantos anos atrás. Agora vejam, Jesus olhou para aquela mulher, Ele viu que ela estava doente, ela estava encurvada, ela não conseguia olhar para frente, ela não conseguia olhar para o alto, mas Jesus impôs as mãos sobre ela, e ela foi curada. Quando Jesus impôs a mão sobre aquela mulher, o texto vem dizer que ela se endireitou. E agora ela podia olhar para Jesus. E aí ela podia ver a glória de Deus. Olha o texto. Então impôs-lhe as mãos. E imediatamente ela se endireitou e passou a glorificar a Deus. Você quer glorificar a Deus? Você quer exaltar a Deus? Você quer glorificar com tudo que você tem, com tudo que você é? É necessário que seja deixado de lado a religiosidade. É necessário que você entenda que Jesus quer tocar na tua vida, transformar seu ser, para que você possa olhar para Ele e glorificar Ele. Irmãos, olhem para o alto, olhem para Cristo. Ele é o caminho, Ele é a salvação, Ele é que nos faz pessoas diferentes. Peço que coloque na tela, por favor, Salmo 32. Vejam o que é um processo de liberdade, de libertação. Bem-aventurado aquele cujas transgressões são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em cujo espírito não há engano. Enquanto me calei, os meus lábios definharam com os meus gemidos o dia todo. Pois o dia e noite tua mão passava sobre mim, as minhas forças foram se esgotando como seca do verão. Então reconheci diante de ti, o meu pecado, e não encobrir a minha iniquidade. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis a ti, enquanto puderes ser encontrado, quando as muitas águas se levantarem, elas não o atingirão. Meus irmãos, é necessário que confessemos, é necessário que digamos diante dele: Senhor, eu não quero mais ser esse. Senhor, eu cometi esse pecado, eu cometi esse delito, eu cometi essa mentira, eu fiz isso e isso tem me machucado. O texto vem dizer que os ossos doíam. Como será que aquela mulher vivia? As dores de coluna que ela tinha, a exaustão, o cansaço. Como será que era o psicológico dela? Eu estou aqui há tanto tempo, ninguém percebe, ninguém fala nada, ninguém diz nada, ninguém me ajuda. Enquanto que se ela era tomada por um espírito de enfermidade, ou seja, por um espírito imundo, espírito de enfermidade só vem sobre a vida de alguém de acordo com algum pecado que essa pessoa cometeu. Existe a doença normal, a doença patológica. Você pega uma gripe, você pode pegar um problema no fígado, no rins, você pode ter um câncer, normal. Mas ele fala aqui no texto de uma doença trazida através de espírito imundo. Talvez a exaustão de alguém que está aqui ou que nos acompanha online, talvez o cansaço, talvez o não entendimento do que está acontecendo em sua vida, seja porque você ainda não percebeu que Cristo olha para você de uma forma diferente.
Talvez a forma que você está vivendo, desagradando outras pessoas, sendo grosseiro, sendo grosseira, ou então vivendo de uma forma que maltrata a você mesmo, é porque você ainda não percebeu que Cristo olhou para você. Ele quer te curar. Ele só está esperando você dizer: eu quero. Quantas pessoas estão há 10, 15, 18 anos como esta mulher dentro das igrejas e essas pessoas não conseguem cura? Deus está esperando que você confesse diante dele, para que você receba o seu perdão. E através do seu perdão, haja mudança de vida. Mas, meus irmãos, a primeira cura que tem que acontecer em nós é a cura daquele que não é salvo, é a cura daquele que está direcionado para o inferno, é a cura daquele que é filho da ira, ou seja, é a salvação. Esse é o primeiro processo de cura na vida de alguém. Você precisa de Jesus, você precisa andar com Jesus, você precisa conhecer Ele de perto. Igreja, nós somos o corpo de Cristo. Nós precisamos ter uma conexão forte com o nosso Senhor, para que Ele nos mostre os doentes, os necessitados, os exaustos dentro da nossa própria igreja. Então, se você foi trazido até aqui essa noite, você que nos acompanha online, talvez você tenha procurado um canal que tivesse um culto e encontrou o nosso. Deus está dizendo para você: hoje é noite de libertação e salvação na sua vida. E eu estou aqui, olhando para sobre ti, estender minhas mãos e curar a tua enfermidade. Há alguém aqui nesse lugar que hoje à noite gostaria de entregar sua vida para Jesus? Há alguém aqui neste lugar que anda distante dos caminhos do Senhor, já não congrega mais em nenhuma igreja, já não está indo mais para lugar nenhum, já está em casa esfriado e hoje foi trazido pelo Espírito Santo de Deus, mas hoje quer dizer bem assim: eu quero voltar para os caminhos do Senhor. Há alguém aqui essa noite que queira voltar para os caminhos do Senhor? Há alguém aqui essa noite que hoje queira entregar sua vida a Deus? Não tenha vergonha nem tenha medo, porque o convite que eu estou lhe fazendo não é para que você seja constrangido ou constrangida, mas é para que você receba o prêmio que eu recebi e que meus irmãos em Cristo aqui receberam: a salvação e a garantia de viver na eternidade com o nosso Deus. Meu Pai, muito obrigado por esta noite. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós e tem nos abençoado. Muitas vezes as pessoas, Senhor, elas apresentam sintomas, mas o Senhor mostra o problema e o Senhor traz a cura. Então, meu Pai, em nome de Jesus, que haja cura, que haja libertação, que haja transformação de vida, tanto com quem está aqui neste local, como com quem nos acompanha neste momento online, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Eu não vou perguntar muitas vezes, porque o Espírito Santo, ele não trabalha por força e nem por violência, mas ele trabalha pelo seu próprio poder. Mas essa pergunta que eu estou fazendo para você é porque talvez hoje seja o dia mais importante da sua vida. Um dia onde você estava perdido e foi encontrado, onde você estava morto e foi revivido, onde você foi chamado pelo poder de Deus e você encontrou salvação. Há alguém aqui esta noite que hoje queira entregar sua vida para Jesus? Há alguém aqui hoje que queira voltar para os caminhos do Senhor, voltar a congregar, voltar a fazer parte do corpo de Cristo, voltar aos caminhos que um dia nunca deveria ter saído? Mas se não há, eu creio que a palavra de Deus edificou a sua vida, assim como edificou a minha.